aí galera do vestibular, tudo bem? Vamos lá, tudo tranquilo? Aqui é o professor Tedi, professor do Language Drops, e a gente vai começar as escolas literárias brasileiras hoje, da literatura brasileira hoje. Bom, então como é que a gente vai começar? A gente vai começar com a primeira literatura, que é a literatura informativa, também conhecida como literatura das navegações, literatura jesuítica, literatura do descobrimento, literatura dos conquistadores, literatura de catequese. Todos esses, está tudo vinculado, tudo issozinho aí, tudo issozinho, século XVI. Século XVI por quê, maluco? Quinhentismo, 1500, quinhentismo, 1500, quinhentismo, 1500. Olha só, século XVI. A gente tem que lembrar que é a literatura das grandes navegações, dos conquistadores, do descobrimento do Brasil. Toda essa literatura está envolvida com o descobrimento do Brasil. Bom, a gente já sabe que essa parada do descobrimento já caiu por terra, né? Para o pessoal lá da história, para o pessoal da antropologia, já caiu por terra isso aí. A gente sabe que o Brasil não foi descoberto por acaso. Já tinha índiozinho aqui, né? Já tinha gente morando aqui. Então, a gente passa a não usar mais esse termo descobrimento, menos na literatura. Na literatura a gente ainda usa descobrimento. Por que a gente ainda usa descobrimento? Porque está tudo vinculado a essa... Tem muitos documentos que estão vinculados a essa ideia de descobrimento. Então aqui, ó, quais são as características da literatura informativa, literatura de descobrimento? Quinhentismo, vamos lá? Informar os europeus sobre o Brasil, sobre a nova terra, sobre a terra prometida, sobre o elo perdido. O que os caras queriam? Que os caras queriam assim, ó. As navegações são bancadas por quem? Pela coroa portuguesa. Tá? A coroa portuguesa diz assim, beleza, tu quer ir lá descobrir novas terras, tu vai lá descobrir novas terras, eu vou bancar isso aí. Mas, o que a gente vai ter que fazer? Tu vai ter que me informar tudo o que está acontecendo, tá? Como é que os caras vão informar o rei de Portugal lá sobre tudo que está acontecendo? Como é que os caras vão informar? Primeira coisa, através de cartas. Por que cartas? Naquela época ainda não tinha o Facebook, não tinha o YouTube, não tinha esses relatos, então os relatos todos eram feitos porque através de cartas. Era mais fácil, vinha aqui alguém que sabia escrever, porque nem todo mundo sabia escrever naquela época, nem todo mundo sabia ler, como é hoje em dia, né? A gente sabe que as pessoas ainda não sabem interpretar os textos, mas ler as pessoas já sabem, né? Não sabem interpretar as placas de trânsito também. Mas as cartas, os caras escreviam cartas para eles lá. Como é que é esse tipo de carta? Pensa bem, o cara é o patrão dele ali, tá? O cara é o chefe, o rei de Portugal é o chefe. O que ele vai fazer? Ele vai puxar um pouco o saco, tá? Vai ter uma linguagem um pouco literária, não é uma carta só. Ah, olha só, nós viemos fazendo... Não, vai ter uma coisa mais bonita, um pouquinho mais incrementada, tá? Por que isso? Para puxar o saco do rei, para vangloriar o rei ali, para o rei pensar assim, eu estou investindo nas pessoas certas, essas navegações são as coisas certas a fazer, tá? Além das cartas, eles tinham o quê? Relatórios. Esses relatórios eram o quê? Provisão que os caras gastavam, tá? Eles tinham que dizer o quê? Olha só, morreram tantos de tal coisa, por tal coisa, tá? Tudo isso detalhadinho, relatórios detalhados, por quê? Para prestar contas ao rei, né? Para prestar contas à coroa portuguesa. Que mais que tinha? Documentos. Tudo isso, todos esses relatórios, todas essas cartas viraram documentos do descobrimento do Brasil. São importantes para quais nações? Para o Brasil e para Portugal principalmente. Para essas duas nações é muito importante isso. Então, todos esses relatos, todos esses relatórios, todas essas cartas viraram o quê? Documentos. Viraram documentos históricos, documentos importantes. Até por isso que a gente usa essa ideia ainda do descobrimento na literatura. Que mais que eu vou ter? Mapas. Pensa maluco, olha só, o cara tá lá, o cara nunca veio pro Brasil, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer mapa, pra quê? Pra quando o próximo chegar aqui, ele sabe direitinho onde ele tem que ir, ele vai saber como é que é a costa, o cara vai desenhar direitinho, pra quê? Para as naus não se perderem. Para as naus não se perderem mais, para o cara encontrar o caminhozinho certinho. A primeira vez que tu vai num lugar, alguém te desenha um mapa, né? Marca um mapinha ali no Facebook, tá? Todas essas tecnologias. Não tinha antes lá, tinha alguém que ia desenhar o mapa, tinha alguém que ia mostrar. Essa pessoa vinha nas navegações única e exclusivamente para fazer todas essas coisas, certo? Tá, agora tu deve estar pensando aí, quem são os principais autores? Quem são os principais autores da literatura informativa, do quinhentismo, da literatura de viagem, da literatura jesuítica? E eu vou te dizer agora aqui, ó. Os autores são o quê? Principal autor desse período. Principal autor, Pero Vaz de Caminha. Tá? É o principal autor. Por que o principal autor? Porque é dele a Carta de Caminha, uma carta, um documento muito importante, considerada a primeira obra literária brasileira. Tá? A gente sabe que é um documento, essa coisa de literária, a gente vai divergir um pouco, algumas universidades do Brasil divergem um pouco sobre isso, mas a gente tem que saber que é o primeiro documento brasileiro. Tá? É o primeiro documento brasileiro, o Pero Vaz de Caminha. Tá? Tem o Pero Vaz de Magalhães ali também, tem o Hans Staden e Jean Léry. Hans Staden. Com esse nome só pode ser o quê?
Alemão, né? Ele veio o quê? Veio para ter contato com os índios. O Jean de Lery também, mesma coisa. Jean de Lery é o quê? Francês, né? Com esse nome só pode ser francês. Veio também para quê? Para ter esse contato com os índios, para ter relatos, escrever sobre as histórias dos índios. Tem quem mais? Padre Anchieta, tá? Esses três últimos estão diretamente vinculados com os índios. O Padre Anchieta veio para fazer o quê? Catequizar os índios, tá? Certo? Vamos lá então para o principal, que é Frei! Olha só. Pero Vaz de Caminha. O que eu tenho que saber do Pero Vaz de Caminha? Que ele escreveu diário. Diário do que? Ele reportava o que estava acontecendo nas navegações, tá? Reportava todas aquelas coisas que aconteciam. Praticamente o diário de bordo era o Pero Vaz de Caminha quem escrevia. O Pero Vaz de Caminha botava aí tudo que estava acontecendo nos diários, o que acontecia nas navegações, todas essas coisas. O que mais que ele fazia? Olha só, confronto, ele veio confrontar, foi confrontar, ele foi escrever sobre o confronto entre a civilização e a barbárie. Quem é a civilização? Quem é a civilização? Homem branco, português, católico, cheio do ouro, tá? Quem é a barbárie? O índiozinho. Como assim? Índiozinho barbárie. O índiozinho estava aqui tranquilo na terra dele, paradinho ali, andando pelado de um lado para o outro, só queria o quê? Saber de caçar ali, se pintar, ficar bonito, cultuar a natureza, todas essas coisas. E aí o que aconteceu? O Pero Vaz de Caminha veio e me diz assim, ó, barbárie. Eu sou a civilização e ele é a barbárie. Eu sou a civilização e ele é a barbárie. Complicada essa coisa, né? Por quê? Vamos lá, ó. Porque os portugueses só estavam atrás do quê? Riqueza, maluco. Riqueza. Só queriam riqueza. Queriam o quê? Ouro, prata. É o quê? Portugal é ostentação, cara. Correntão de ouro, todas essas coisas. Era tudo isso que os portugueses queriam. Só riquezas. Os portugueses vieram para o Brasil atrás de riqueza. Mas, eu não posso dizer assim, só vou atrás de riqueza, né? Olha só, o que mais que vai ter aqui, ó. Ideal salvacionista. Olha só, perante Deus eles vão alegar o quê? Olha só, nós não fomos lá só para estuprar as indiazinhas, nós não fomos lá só para roubar riqueza, nós fomos fazer o quê? Nós temos o ideal salvacionista, nós vamos salvar as almas dos índiozinhos. Como assim salvar a alma do índiozinho? Ele vai ali, ele pretende salvar a alma do índiozinho. Quer ver como é que vai ficar claro? E onde que vai ficar claro? Nesse documento aqui, ó. Olha só, a carta ao rei Dom Manuel. O que é essa carta ao rei Dom Manuel? Alguém sabe explicar? Eu explico para vocês. Já deve saber, mas vamos recapitular aqui, ó. Carta ao rei Dom Manuel é o quê? A carta do Pero Vaz de Caminha. É a mesma coisa. Por quê? Tem esse nome aqui, nomezinho oficial. O rei Dom Manuel é quem? O rei que estava lá de Portugal, tá? Ele escreve a carta. O que ele vai dizer? Ele vai falar todas essas coisas. Ele vai dizer aqui, ó, vai mostrar o diário, ele vai contar o que estava acontecendo no dia a dia. Ele vai contar o quê? Confronto entre a civilização e a barbárie. Ele vai falar o quê? Das riquezas, se o Brasil já tem riquezas, e ele vai falar o quê? Que o ideal salvacionista. Vai falar do ideal salvacionista. Todas essas características estão presentes na carta ao rei Dom Manuel, tá? O que ele vai fazer? Uma das coisas mais engraçadas que vocês podem ver, procurar por aí, vai ser o Pero Vaz de Caminha falando sobre uma banana. Uma banana. Banana não tem na Europa, não tinha na Europa. Era a coisa mais engraçada. Ele vai falar que ela é parecida com um pepino, tá? Que é mais fácil de descascar, ela é mais gostosa, por dentro é gostosinha, olha só, hein? Tá? O que mais que ele vai falar? Vai chamar bastante a atenção das índias, as índias andando peladinhas, com as suas vergonhas de por fora, raspadinhas, isso tudo vai chamar a atenção. Imagina, o cara passou sei lá quantos meses nas navegações ali, só vendo o homem de um lado pro outro, homem de um lado pro outro, quando o cara vê uma indiazinha, fica louco, tem que escrever lá e contar pro rei, né? Certo? Vamos ver aqui, ó, vamos ver um pedacinho da carta aqui agora, ó. Olha só. Olha só, essa terra, que terra que é? Essa, o Brasil. Essa terra, senhor, de ponta a ponta é toda a praia. Olha só, ele já olhou de cima a baixo lá, toda a praia. Tá vendo todo o litoral brasileiro, esse litoral lindo que o Brasil tem, né? Olha só, quem é essa terra, o Brasil? Quem é o Senhor? Deus? Não. É o Senhor rei lá. É o rei de Portugal ali, tá? Muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, eles ainda não desceram das caravelas, muito grande, porque estender os olhos não podíamos ver, senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Ele está vendo uma extensão de terra. Ele olha daqui para o fundo lá e só vê o quê? Terra, terra, terra. Vamos continuar. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela. Olha aí. Riqueza. Ele não sabe, ele está lá dentro e não sabe ainda. Ou outra coisa de metal ou ferro, nem avaliamos. Águas são muitas, infinitas. Olha só, no Brasil tem o quê? Muita água, abundância de água, abundância. O cara nem desceu da caravela ainda ele já sabe que tem abundância de água, tá? Em tal maneira
tal maneira graciosa, querendo aproveitar, dar-se nela tudo, por causa das águas que tem. Olha só, ele sabe que o chão do Brasil, a terra do Brasil é o quê? É o quê? É formosa, ela é o quê? Vai brotar, ela é rica, ela vai dar fruto, certo? Porque, diferentemente de Portugal é muito seco, muito arenoso lá. Mas vocês já sabem, né? Vocês passam as férias lá, né? De inverno, verão, lá em Portugal, né? Vou deixar isso aí que vocês sabem já. Vamos lá, então, passar aqui para o próximo frame. Olha só. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Salvar esta gente. Que gente? Os índiozinhos. Será que os índiozinhos precisavam ser salvos? O Pero Vaz de Caminha achava que sim. Olha só. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar. Ou seja, o que o Pero Vaz de Caminha está dizendo? Olha só, se não tiver nada nessa terra, se não tiver a riqueza que a gente está procurando, tu pode ser grandioso, meu rei, e fazer o quê? Salvar esses índiozinhos que estão todos perdidos pelo mundo, certo? Me ajuda aí então, ó. Agora a gente vai ver quem? Outro autor importante. Quem é outro autor importante? Padre Anchieta. O que eu tenho que saber do Padre Anchieta? Principalmente, lembra assim, ó. Padre Anchieta veio o quê? Catequizar os índiozinhos. Tá? Vamos pensar. Quero catequizar os índiozinhos. Quero mostrar para o índiozinho a minha cultura. Quero lá mostrar e dizer para o índiozinho, olha só. Faz aqui, ó. Vamos gostar de Jesus Cristo. Vamos ser católico. Mas espera aí, tem um pequeno problema. Qual é o primeiro problema? A gente não fala a mesma língua. Como é que eu vou conversar com os índiozinhos? Como é que eu vou mostrar para os índiozinhos que eu tenho a salvação para ele, né? No ideal salvacionista. Como é que eu vou fazer isso aí se eu não falo a língua do índiozinho? O Anchieta te diz aqui, ó. Através do teatro, cara. Bota todo mundo sentado lá e faz o teatro e mostra para quê? Para o índiozinho. Como é que é a verdadeira cultura? Qual é a verdadeira cultura? Como é que ele vai fazer isso? Como é que o Padre Anchieta faz isso através do teatro? E ó, ele mistura elementos indígenas e elementos europeus. Grande sacada do Padre Anchieta é fazer o quê? É misturar isso aí. Por quê? Porque se ele chega lá e só mostra os elementos europeus, o índio ele não vai se relacionar com aquilo, ele vai achar aquilo muito diferente da cultura dele e ele vai negar aquilo. Quando o Padre Anchieta mistura esses dois elementos, junta os dois elementos, o índio se reconhece naquilo e acaba fazendo o quê? Deculturação. O índio acaba renegando a cultura dele e passando a quê? A valorizar a cultura do homem branco. Ele passa a quê? A ostentar, a ser fiel à cultura do homem branco. O que é a cultura do homem branco? A cultura da Igreja Católica, do Padre Anchieta, certo? Então o que a gente tem que lembrar? Pero Vaz de Caminha vai fazer o quê? Vai relatar lá as riquezas, vai relatar para ajudar os índiozinhos, certo? E o Padre Anchieta vai fazer o quê? O teatro misturando elementos dos índios com os elementos do homem branco europeu, certo? Feito, galera! Acho que agora ficou claro aí. Queria que vocês curtissem a nossa página aí, procura lá, tem mais material, logo vai ter mais aula aí. Se ficou claro, qualquer dúvida, se nada ficou claro, se alguma coisa ficou em dúvida com vocês, bota aí, manda um recadinho, manda um e-mail, entra lá no nosso site, reclama lá, faz sugestões, tudo. A gente quer ajudar vocês a passar e entrar e garantir a vaga na universidade. Valeu, gurizada. Feito. Fui!